Eu cresci no meio católico, no meio cristão. Eu sempre trouxe comigo alguns valores cristãos. Meu pai sempre prezou assim, pela integridade, honestidade, e ele foi muito rigoroso, principalmente comigo e com as minhas duas irmãs. Ele não economizava disciplina, não. A primeira pessoa a se converter na minha família foram as minhas duas irmãs, depois a minha filha, aí a Valquíria. Tem muitas irmãs, muita gente aqui na igreja, a Irene, a Nadira, a mãe da Denise, esse pessoal mais tradicional aqui da igreja. Eles se lembram muito de eu ir buscar a Valquíria depois. Eu ia sempre depois do esporte espetacular, eu ia com meu cachorro até a esquina da igreja. Todo mundo lembra muito disso. Eu tive uma fase da minha vida, foi tudo um emaranhado, né? Eu me converti em meados de 2008. Em 2007 eu entrei num estado de depressão, assim, depressão profunda. Eu tinha tendência ao suicídio. Eu queria morrer. Eu achava que eu estava fora de lugar, que eu não tinha nada a ver, eu não precisava continuar vivendo. Aí o que eu fazia? Eu andava, na época eu trabalhava em Suzano, eu vinha de Suzano, eu vinha tarde da noite, eu vinha com um carro andando a 140, 150, às vezes 160 por hora. Eu sempre soube que não se deve passar em frente quando você vê um carro de transporte de valores, que faz transporte de dinheiro. Eu mudava, eu passava em frente, o cara estava com escopeta, eu passava quase que raspando nele, assim, para ver se, assim, tipo provocando, para ver se o cara se assustava e me dava um tiro. Eu tentava provocar situações que me levassem à morte. Eu ia de vez em quando na igreja e gostava muito quando eu tenho uma lembrança muito boa do pastor Vitor, do pastor Roberto Márcio, sabe? Pastor Marcelo, ele ia muito em casa, eles eram pessoas. Pastor Marcelo, ele se dava muito com os jovens, ele gostava muito, ele era um cara ele era muito esperto, sabe? Uma vez ele foi em casa e eu disse assim para ele: pastor, eu quero muito que os meus filhos cresçam na igreja, que eu tenho muito medo dessa coisa de drogas. Tinha um pavor com essa coisa de meus filhos se meterem com drogas. Aí o pastor Marcelo, ele foi falando, até que ele me colocou assim ele me encostou, meio que encostou na parede. Falou assim: mas Paulo, como é que você quer que seus filhos vão na igreja se você não vai? Mas aí a Valquíria sempre pedindo muita oração, e essas irmãos e irmãs, o Isaías sempre passando, minha casa é caminho, é itinerário da casa dele, sempre indo em casa, o pastor Zé Alberto também. Aí um dia eu acabei indo sem eu sei, me deu vontade, falei para a Valquíria: hoje eu vou com você. Aí eu fui para a EBD. Nossa, eu me apaixonei. Eu acho que foi na EBD, Jesus me ganhou na EBD. Eu saí meio assim que pisando nas nuvens, sabe? Não sei, eu não sei por que eu não ficava. Eu acho que eu perdi muito tempo na minha vida. Eu acho que se eu tivesse vindo antes para a igreja, eu teria ganho muito. Teria servido mais e melhor a Deus.
Mas a minha vida mudou bastante. Eu consegui me libertar, Deus me libertou da bebida. Eu pedia muito para... Porque a bebida é uma droga depressiva. A bebida minha vida chegou num ponto que eu não sabia até que ponto era só depressão e o que a bebida tinha a ver com o meu estado psicológico, psiquiátrico, de saúde. Meu comportamento estava... E eu estava comprometendo o meu relacionamento familiar. Mas pela graça de Deus, eu consegui parar de beber. O cigarro foi difícil. Eu sinto assim, Deus mudou principalmente o meu comportamento. Eu não tinha pavio. Hoje eu não tinha paciência, mas assim, comportamento, relacionamento com a Valquíria, com a minha esposa, relacionamento com os meus filhos. Depois Deus abençoou a gente com os... Eu acho que era um grande sonho da vida da gente, era a gente ter netos. E eles são muito amorosos. Os outros avós dizem que cada um de um jeito, mas os dois se parecem demais comigo. Isso é gostoso de ouvir. É evidente que não é tanto assim, né?